Olá, amigos do Divulgar.net. Sou Claudete Moura e mais uma vez estamos juntos para o estudo deste livro tão importante para o entendimento dessa faculdade que se chama mediunidade. Nós estamos no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que fala da influência moral dos médiuns. E hoje, especialmente, vamos falar das qualidades morais dos médiuns. Então, Kardec diz que tem grande importância sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Então, essas qualidades morais do médium têm grande influência sobre a natureza daqueles espíritos que querem se comunicar com ele. O espírito comunicante, ele se comunica com o espírito do médium pela simpatia e afinidade entre eles. Então, dois fatores importantes para que haja uma boa comunicação dos espíritos através do médium seria a simpatia e afinidade entre espírito e médium. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Vejam bem, a alma do médium vai exercer sobre o espírito que vai se comunicar uma espécie de atração ou de repulsão. Então, se houver simpatia entre eles e afinidade, vai existir uma atração. Se não existir essa simpatia, existe uma repulsão. Por quê? Porque nós já sabemos que existe um ditado na mediunidade que fala que semelhante atrai semelhante. Então, segundo a semelhança que existe entre o espírito e o espírito do médium, o espírito comunicante e o espírito do médium, vai ser muito mais fácil a comunicação. Agora, os bons espíritos, como que eles são atraídos? Pela bondade do médium, pela benevolência do médium, pelo que ele faz de bem, pela simplicidade de coração do mesmo, e pelo amor ao próximo e desprendimento das coisas materiais. Então vejam bem que são qualidades morais importantes para que o médium possa atrair os bons espíritos. Bondade. Se ele já desenvolveu a bondade, os bons espíritos serão atraídos por essa bondade. Fazer o bem, simplicidade de coração, ter um coração puro, um coração simples, amor ao próximo. E vejam bem, desprendimento das coisas materiais, porque para os espíritos não interessa. Eles não estão interessados nas coisas materiais. Então, quanto mais o médium tiver esse desprendimento das coisas materiais, eles são melhor atraídos pelos bons espíritos. Então, vejam bem, esses espíritos se afastam do médium por quais necessidades, por exemplo? Primeiro, eles se afastam pelos defeitos do orgulho. Quando o médium é orgulhoso, os bons espíritos, eles não se servem desse médium, porque para eles não interessa esse defeito do orgulho. Egoísmo, inveja, ciúme, ódio, sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Vejam bem que se fala em paixões. Por quê? O orgulho exagerado é uma paixão. O orgulho normal, todo mundo tem um certo orgulho de ter conquistado, por exemplo, um bom salário no seu emprego,
tem um certo orgulho de ter educado bem os seus filhos. Nessa parte não tem problema nenhum o orgulho. Nós estamos falando aqui defeitos do orgulho, quando o orgulho é exagerado. Então, é uma paixão, o egoísmo exagerado, as pessoas querem tudo para si mesma. A inveja, tem muito médium que tem inveja de outro. Ah, eu queria ser igual aquele outro que recebe tal e tal espírito. E não vê que cada um ele tem uma tarefa essencial, a que ele veio, a que ele se comprometeu. Ciúmes também, quando um médium desponta mais do que ele. Tudo isso vai afastar os bons espíritos desses médiuns. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. Nós acabamos de falar que com esses defeitos de orgulho, egoísmo, ciúmes e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria, os bons espíritos se afastam. E daí abre-se portas para os espíritos maus. Mas aqui eles exploram com mais facilidade de tudo isso que nós falamos, é o orgulho. É o que mais os espíritos inferiores exploram no médium e em nós, de uma maneira geral, em todas as pessoas, é o orgulho. Por quê? Porque nós somos orgulhosos e não conseguimos confessar a nós mesmos que somos orgulhosos. E como que nós vamos saber que somos orgulhosos? Se alguém nos fala uma verdade que nos ofende, nós imediatamente já ficamos visando mal aquela pessoa, não nos sentimos bem. Isso é o nosso orgulho que foi ferido. Então, quando nós somos chamados à atenção por algum defeito nosso e não aceitamos, pode saber que é o orgulho que está falando mais alto. Esse orgulho se manifesta nos médiuns por alguns sinais, para os quais é necessário chamar atenção. Por quê? Porque esse é um dos elementos que mais devem despertar a confiança sobre a veracidade das comunicações. O orgulho do médium é que mais nos chama atenção para vermos se as comunicações são verdadeiras ou não. Então, quais são esses sinais desses médiuns orgulhosos? Começa por uma confiança cega, diz Kardec, na superioridade das comunicações recebidas. Então, ele confia cegamente que as comunicações que ele recebe são superiores, não tem nenhum defeito. E eles também confiam na infalibilidade do espírito que está transmitindo essas comunicações. Olha só, ele acha que a comunicação que é dada, que ele transmite, é superior. E ele confia plenamente naquele espírito que está passando a comunicação, a ponto de achar que aquele espírito não pode falhar nunca. E nós sabemos que o espírito que não falha nunca é só o espírito perfeito. E o espírito perfeito, nós estamos longe ainda de ter acesso a eles. Mesmo esses espíritos superiores que nos passam as mensagens, eles ainda não conquistaram a espiritualidade pura. Então, eles podem ter opiniões pessoais. É claro que eles já venceram muitas dificuldades que nós ainda estamos tentando vencer. Mas eles podem ter opiniões a respeito das coisas ainda. E opiniões diferentes. Então, o orgulho do médium, às vezes, faz
com que ele tem uma confiança cega nesses espíritos, achando que nunca eles vão falhar. Então o professor Herculano Pires coloca uma nota no rodapé do Livro dos Médiuns, falando desse assunto, o seguinte: numerosos exemplos dessa fascinação podem ser observados entre nós. Veja bem que ele chama esses médiuns que têm a confiança cega naquele espírito que está passando a mensagem de fascinação. E a fascinação é um tipo de obsessão, é uma espécie de obsessão. Existem as obsessões simples, existem a fascinação e existe a subjugação, quando a fascinação já passa de um ponto em que o espírito ele subjuga totalmente o médium. Então, Herculano Pires fala que existem numerosos exemplos que podem ser observados entre nós com o aparecimento de médiuns que se arrogam missões renovadoras. O médium acha que tem uma missão especial, espetacular, servindo de instrumento a espíritos mistificadores, lançando mensagens e livros que confundem o público. Esses espíritos aproveitam esses médiuns invigilantes e passam mensagens e escrevem até livros, e a literatura espírita está cheia desses livros não muito confiáveis que passam mensagens de espíritos que às vezes até se passam por espíritos superiores, mas na realidade, quando lemos essas mensagens ou esses livros, verificamos que não é nada disso. Então, o que esses espíritos fazem através desses médiuns? Lançam mensagens que confundem o público e até mesmo atirando-se à crítica leviana da comunicação, fazendo críticas à codificação espírita, falando que Kardec já está ultrapassado, que muitas coisas que tem na comunicação têm que ser revistas. Então, os médiuns têm que estar atentos a esse tipo de espíritos. E nós temos que ficar atentos a esse tipo de médiuns orgulhosos, que confiam plenamente nesses espíritos que às vezes estão mistificando. Outro sinal de orgulho que nós podemos falar dos médiuns é o desprezo por tudo que não procede deles. Tudo que não são eles que escreveram, eles falam que não é verdade ou que eles colocam dúvida sobre isso. Por quê? Eles julgam possuir o privilégio da verdade. Eles acham que eles estão sempre falando a verdade. Então, nós vemos também que outro sinal de orgulho dos médiuns é o deslumbramento com os grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores. Às vezes os espíritos falam que são aqueles nomes famosos que nós conhecemos como espíritos superiores, como espíritos bons, e daí eles repelem toda espécie de conselhos, eles rejeitam conselhos, afastando-se de quem lhes pudesse abrir os olhos. Eles se afastam daqueles que pudessem chegar até eles. Às vezes os amigos, às vezes as pessoas que veem que eles não estão falando a verdade e querem então fazer com que eles se sintam melhores. E aí então tem essa repulsa por parte desses médiuns a qualquer crítica. Também o afastamento dos que podem dar uma opinião desinteressada. Eles se afastam das pessoas que podem não concordar com aquilo que ele está escrevendo ou trazendo a mensagem, e então eles se afastam dessas pessoas.
e também a confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência. Então, são esses os sinais de orgulho que nós devemos perceber e alertar os médios se eles quiserem fazer um trabalho realmente proveitoso e de acordo com o que aqueles vieram, a sua mediunidade com Jesus. Então, hoje nós estamos terminando o nosso programa, ficamos por aqui, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos e que nos dê muita saúde, muita paz para continuarmos a nossa tarefa. Claudete Moura, para o divulgar.net.